O presidente do PL, o Valdemar Costa Neto, afirmou não ter dúvidas sobre o apoio do deputado federal Nicolas Ferreira e da ex-primeira-dama Michele Bolsonaro à candidatura à presidência do senador Flávio Bolsonaro. Quem vai trazer todos os detalhes para a gente ao vivo é o repórter Matheus Dias. Matheus, traz mais detalhes porque esse pode ser pelo menos o primeiro passo de uma possível reconciliação entre Eduardo Bolsonaro, Nicolas e Michele, já que trocaram algumas farpas nesses últimos dias. Uma boa tarde, meu amigo. Olha, Cássio, de onde eu venho, para uma reconciliação ser possível, tem que pedir desculpa dos dois lados, mas pode ser que sim, seja um primeiro passo. Boa tarde a você, a quem nos acompanha. No caso, então, Valdemar Costa Neto, ele presidente nacional do PL, deu uma entrevista dizendo que não tem dúvidas de que Nicolas Ferreira e também Michele Bolsonaro vão apoiar e engajar na candidatura também de Flávio Bolsonaro, senador, filho mais velho do ex-presidente, que é o pré-candidato pela direita. Ele disse que não tem essa dúvida porque justamente com a eleição de Flávio Bolsonaro vai se tornar possível garantir a liberdade do ex-presidente, nas palavras do presidente do PL. Ele disse que não tem dúvida, já que nenhum dos dois, nem Nicolas nem Michele, querem ver Bolsonaro preso pelo resto da vida. O ex-presidente foi condenado a mais de 20 anos de prisão e isso é uma loucura. E se nós não vencermos a eleição, ele vai ficar mais 8 anos fechado. Vale lembrar então que essa troca de farpas aconteceu depois que Eduardo Bolsonaro, na semana passada, deu um depoimento dizendo que Nicolas e Michele teriam amnésia e que não estariam realizando os desejos do ex-presidente, apoiando a candidatura de Flávio Bolsonaro, como Jair Bolsonaro teria pedido que eles o fizessem. Nicolas Ferreira respondeu essa fala dizendo que Eduardo Bolsonaro não está muito bem. O deputado federal, que percorreu mais de 240 quilômetros da cidade de Paracatu, em Minas Gerais, até Brasília, em um pedido de protesto para a soltura do ex-presidente, disse que sim, está bastante engajado, defendeu Michele Bolsonaro, ela que não respondeu a essas acusações de Eduardo Bolsonaro. E agora, quem também veio em defesa de Michele Bolsonaro foi o próprio Valdemar Costa Neto, presidente nacional do PL. Ele disse que Michele não tem que responder porque não tem tempo de fazer nada, ela está muito ocupada, dizendo que ela faz comida para Bolsonaro de manhã e leva na hora do almoço, já que ninguém quer ver o marido na situação que está e nem o pai na situação em que está. Então Michele Bolsonaro não tem tempo para responder e por isso não respondeu, mas disse que sim, tanto ela quanto o Nicolas devem e acredita que vão apoiar Flávio Bolsonaro nessas eleições, viu, Cássio? Ô, Matheus, inclusive o ex-vereador Carlos Bolsonaro cobrou, que o PL fique de olho nos aliados que não têm prestado certo apoio público ou feito acenos, principalmente à pré-candidatura do seu irmão, o senador Flávio Bolsonaro. Pois é, na mesma linha de Eduardo Bolsonaro, mas de uma forma um pouco mais amena, sem dar nomes aos bois, Carlos Bolsonaro também cobrou esse apoio. Ele publicou no X, no perfil, no antigo Twitter, dizendo que neste momento a direita tem que estar completamente unida em torno da eleição de Flávio Bolsonaro. Ele disse, entre muitas palavras das quais escreveu, que coincidentemente ou não, há aquelas pessoas que trabalham para mostrar o pré-candidato a presidente indicado por Jair Bolsonaro em suas timelines, em seus stories, e aquelas que simplesmente não mostram. E fazem quase 2 meses do anúncio do presidente, preso político e torturado. Ele quer dizer que já há tanto tempo que a indicação de Flávio Bolsonaro foi feita e alguns dos parlamentares, algumas das pessoas ligadas à direita ainda não publicaram fotos de Flávio Bolsonaro, apoio a Flávio Bolsonaro nas próprias redes sociais. Ele ainda disse que se a proposta é união, ela precisa aparecer na prática. Comunicação também é ação política. Enquanto uns somam e outros se omitem, a mensagem que fica é confusa e confusão enfraquece. Cássius. Valeu, Matheus. Obrigado pelas informações. E por um milagre não choveu enquanto o Matheus Dias estava falando. Céu está fechado, o clima começou inclusive a ficar meio cinzento e sempre chove aí nas costas do Matheus. Hoje ele está com sorte. Bom, meus amigos, vamos repercutir então, inclusive, essa cobrança de alinhamento que foi feito por parte de Carlos Bolsonaro, também pelo próprio presidente do PL, Valdemar Costa Neto, porque a gente viu, Kobayashi, nesses últimos dias, uma espécie de direita rachada. Não trouxe uma ideia de unidade que precisa e que é muito importante para mostrar
que todos, ou pelo menos da direita, estão falando a mesma língua. Isso é muito importante, ainda mais porque foi o grande fiel da balança em 2022, quando o presidente Lula conseguiu aí fazer bons apoios e seu governo de coalizão. E enquanto o Matheus estava falando, eu anotei que pelo menos 5 nomes importantes que o Flávio precisa ter muito bem em mente para conseguir cada vez ganhar mais musculatura. E é claro que o principal deles é o próprio pai, que ele já tem o apoio, claro, explícito. O segundo é Tarcísio de Freitas, disse que os dois estão no mesmo barco, mas o Tarcísio está meio que remando ali contra a maré, está um pouquinho mais lento, sem fazer tanta força. Terceiro nome importante para a candidatura de Flávio Bolsonaro é do Nicolas Ferreira, mas o Nicolas tem uma agenda individual, uma agenda meio separada, onde ele, querendo ou não, ele é o grande protagonista da própria agenda, mas é importante esse aceno, esse apoio, ainda mais no estado decisivo que é Minas Gerais. Quarto lugar, Silas Malafaia, trazendo pelo menos um eleitor evangélico, trazendo esse eleitor mais religioso para si. E por fim, Michele Bolsonaro. Mas a gente sabe que ela é independente, age por si e não fala há muito tempo, pelo menos aí não é tão próxima aos filhos do ex-presidente. Como é que você acha que a direita deve se comportar? É importante mostrar essa ideia de unidade e deixar todas as brigas pro off, pros bastidores, que a gente sabe que tem, é normal? Seria o ideal, mas é utópico pensar nisso agora, Cássio, diante de tudo que a gente tem visto. A cobrança vem dos filhos do ex-presidente Jair Bolsonaro. O Carlos está falando agora o que já falou por outras vezes e recentemente, nesses últimos dias, o Eduardo Bolsonaro. Essa cobrança pública parece que é uma cobrança para que as pessoas se apaixonem pela candidatura do Flávio Bolsonaro, para que as pessoas se tornem entusiastas, se encantem, assim como num passe de mágica pela candidatura do Flávio Bolsonaro. Tem coisa que não pede, tem coisa que se conquista. E quanto mais cobrança, você afasta a possibilidade da conquista. E parece que é o caso. Esse tipo de movimento, o tempo todo cobrando apoio, cobra gratidão, cobra lealdade, lembra, puxa lá, carteira, a ficha de benefícios que essas pessoas tiveram em algum momento pelo nome de Jair Bolsonaro. Enfim, esse tipo de cobrança não ajuda em nada, só atrapalha. E essa cisão está muito clara, não só nas mensagens que vêm dos filhos. A fala do Eduardo Bolsonaro recentemente em relação a Michele e ao Nicolas Ferreira, atribuindo até a eles amnésia, é uma fala assim de quem não respeita a mulher que cuida do pai. A mulher que faz comida para o pai, no mínimo, Só para falar do seio familiar, sem falar de ideologia, de decisões políticas, quaisquer que sejam. A gente lembra do Carlos, que foi a caminhada do Nicolas, mas não citou o Nicolas. Assim como o Eduardo também não citou. Todo mundo com a camisa copiando o Nicolas Acorda Brasil naquela caminhada, e o Carlos Bolsonaro, o único isolado com a camisa com o nome do pai dele, Bolsonaro Livre, alguma coisa nesse sentido. Ou seja, parece que para aqueles que só têm o sobrenome, incomoda muito os líderes que não dependem desse sobrenome. Perfeito, Koba.